Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 30 do podcast. Hoje eu quero falar sobre uma dúvida que aparece bastante pra mim, tanto na mentoria, quanto no treinamento, na comunidade Divulga Psi, ou no meu Instagram mesmo, que a galera se pergunta o seguinte: será que eu vou incomodar se eu repetir o meu conteúdo? Então, bora pro conteúdo. Gurizada, a resposta é não. Tu não vai incomodar se tu repetir o teu conteúdo, se tu falar sobre o mesmo tema, se tu falar sobre as mesmas demandas, e eu vou responder, eu vou justificar essa resposta, esse porquê do não, ao longo desse episódio, tá bem? Primeiro de tudo é o seguinte: não precisa tu pensar que tu vai incomodar o teu público se tu estiver repetindo o teu conteúdo, os temas do teu conteúdo, porque tu pode reaproveitar conteúdos antigos em diferentes formatos e também fazer por diferentes ângulos, por diferentes abordagens, usando diferentes exemplos. Por exemplo, assim, tu faz um conteúdo, tu chama atenção, uma reflexão nos stories, um belo dia lá, tu faz uns stories sobre determinado conteúdo. Daqui a pouco esses stories, essa série de stories, tu pode literalmente baixar os vídeos, juntar eles e fazer um IGTV, fazer um Reels, fazer alguma coisa assim, um vídeo para o teu feed, ou tu pode escrever, fazer uma arte no Canva ou no Photoshop e fazer esse mesmo conteúdo no feed. Tu pode colocar de uma outra maneira, fazer uma história diferente, puxar um exemplo diferente, fazer uma provocação diferente, entende? E aí dessa forma tu vai reaproveitando os teus conteúdos de maneira que tu não incomode o teu público literalmente por repetir o conteúdo que tu já falou. Ah, mas eu não sei, será que vai funcionar? Será que isso dá bom? Então, primeiro de tudo, testa aí com o teu público, cada público tem uma tolerância, enfim, e também tu tem que fazer uma certa variação dentro desse mesmo conteúdo para que não fique a mesma coisa sempre, tá? Isso aí ficaria chato. Mas tem uma coisa que eu quero pontuar aqui para ti: a repetição do teu conteúdo cria autoridade, porque mostra que tu sabe sobre aquele conteúdo, mostra que tu sabe de verdade sobre aquele conteúdo, que tu não tá só repetindo algo que tu viu alguém falar. Por exemplo, assim, no meu conteúdo, nesse Instagram que tu me segue lá, @psicólogo Rômulo Soares, e se tu não me segue, tu deveria estar seguindo, porque tu tá perdendo muito conteúdo se tu não tá seguindo por lá. Eu já tenho mais de ano postando conteúdo sobre divulgação para psicólogos, sobre divulgação na psicologia. Ou seja, esses dias eu perguntei pra gurizada lá nos meus stories: vocês já me percebem como alguém referência nessa área de divulgação para psicólogos? E aí eu falei, eu mesmo não me considero ainda uma referência, eu tô trilhando essa jornada, tô mostrando para vocês a minha evolução de pouco a pouco, mas eu ainda não me considero. Então eu falei pra gurizada, se tu ainda não me considera, pode falar a real, porque eu tô de boa. Eu ainda não me considero referência total nessa área aqui. E muita gente mesmo votou que já me considera referência. E isso se deve muito a quê? A essa repetição que vai criando uma autoridade. Se a pessoa coloca conteúdo todos os dias sobre determinado tema de maneira a não parecer chato, de maneira a trazer o conteúdo sempre de forma interessante, sempre com novos insights, sempre com novas provocações, sabe? Trazendo de uma forma que parece que é um conteúdo novo, mesmo que a pessoa fale sobre o mesmo tema de novo e de novo, não tem como tu duvidar que aquela pessoa sabe daquele conteúdo. Ou seja, não tem como tu não ver essa pessoa como uma referência naquela área. Mesmo que tu nem pense assim conscientemente do tipo, nossa, é por isso que eu vejo essa pessoa como referência, mas tu acaba percebendo. Essa autoridade vem então com a repetição. E assim, se tu não sabe, se tu tá perdido de qual conteúdo fazer, para quem tu quer falar, mais uma vez eu te convido a assistir às aulas, assistir às lives que eu faço toda quinta-feira, 3 horas da tarde, lá no meu canal do YouTube. Eu tenho feito agora também, tenho transmitido também ao mesmo tempo no Instagram, só que no Instagram tu perde o que eu tô compartilhando, transmitindo a tela do meu computador para quem tá lá no YouTube. Tá bem? São experiências diferentes, mas vai do que tu preferir aí para acompanhar essas lives. E essas lives ficam no meu canal do YouTube por 7 dias e depois ficam somente disponíveis para quem participa da minha comunidade fechada, que é a comunidade Divulga Psi. Então, não perde tempo, vai assistir as aulas, as que estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, digita lá psicólogo Rômulo Soares, que tu vai encontrar com certeza também os episódios aqui do podcast e também a live da semana antes de eu tirar ela do ar e ficar disponível só para a comunidade Divulga Psi. E um último ponto que eu gostaria de falar aqui para ti é o seguinte: parece assim muito bobo, mas cara, o público te segue justamente porque tu fala sobre aquele assunto, sobre aquela demanda, sobre aquele tema. Eles te seguem porque tu fala sobre isso. Por que tu acha que tu repetir esse conteúdo
vai estar incomodando essas pessoas. Se eu falasse para ti uma semana a respeito de divulgação para psicólogos, aí daqui a pouco eu falasse para ti sobre regras de futebol, aí daqui a pouco eu falasse para ti sobre tipos diferentes de navios da Segunda Guerra, cara, tu não ia saber o que esperar de mim. Tu não ia saber o que esperar do meu conteúdo. Então, essa repetição é o que faz tu me acompanhar. Tu quer ver o Rômulo falando sobre divulgação para psicólogos. Tu deve gostar de ver eu falando sobre café? Não sei, mas eu falo porque é uma coisa que faz parte ali da minha marca pessoal, beleza? Mas o tema divulgação para psicólogos, divulgação na psicologia, divulgação ética e eficiente para nós da psicologia, isso tu quer ver eu falar. Aí lógico, tem uma coisa que eu não tenho como te explicar, é o porquê, exatamente o porquê do teu público conectar contigo. Tem gente que pode gostar do meu sotaque, tem gente que pode gostar do jeito que eu tô falando, tem gente que pode, sei lá, não, eu realmente não faço ideia, tá? Não sei mesmo, mas a galera te segue pra ver tu falando sobre aquilo, mesmo que tenha muitas outras pessoas falando sobre o mesmo tema. Beleza? Então, gurizada, da minha parte era isso nesse episódio 30 do podcast Divulga Psi. Se tu gostou, se fez sentido, se tu achou interessante o conteúdo que eu trouxe hoje pra ti aqui, compartilha o episódio, compartilha o podcast, pra que daqui a pouco tenha episódios, assim, ó, 60, cento e tantos episódios do podcast Divulga Psi, trazendo esse conteúdo que eu gosto tanto de falar aqui pra vocês. Compartilha com os teus colegas que eles vão agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!